Pesolano, parabéns pela vitória. Gostaria que você explicasse a sua estratégia, o seu planejamento, colocando um time alternativo hoje, mesmo o Inter não tendo jogos, né, no decorrer das semanas, foi mais pelo desgaste ou mais por dar minutagem, e que tranquilidade essa vitória te dá para o planejamento do segundo jogo e, claro, a análise da vitória por 3-0 também. Boa noite para todos. No, lo habíamos hablado al principio, para seguir pegando minutaje en los jugadores que no tienen minutaje, ¿sí? Necesitan estar todos prontos, así que en principio era eso. Después sí, el último juego le hubo un desgaste grande también, ¿sí? Veníamos a un campo que también es pesado, humedad, un campo de grama pesada, entonces hacía todo, lo correcto era que sigan pegando minutaje en los jugadores que no estaban jugando. Y después el juego fue bueno, sabemos que son juegos muy difíciles de jugar, ¿sí? Así que muito contente por resultado. Boa noite, Paulo Pesolano, Gia Soares, Rádio Guaíba. A gente sabe da importância do placar hoje, né? 3-0, o Inter tem a melhor campanha da competição. Já dá para pensar, de repente, para o jogo da volta em poupar alguns jogadores, porque depois tem uma viagem longa, que é o Campeonato Brasileiro. A ideia pode ser essa, pelo menos o planejamento, em poupar os principais jogadores, porque o placar ouvido, e pensar no Campeonato Brasileiro já na semana que vem? Pode ser que sigan pegando minutagem, pode ser que alguno pegue para pegar ritmo antes do Brasileiro, tudo pode ser, vamos estar pensando na semana e vamos a tomar a melhor decisão. Pesolano, boa noite, Leonardo Boff, Rádio Bandeirantes. Hoje foi um jogo que o Internacional não sofreu gols, o Bernabé jogou pela lateral esquerda, também acompanhou bastante no ataque, e o Inter anunciou o Matheus Bahia. Eu gostaria de saber se já tem alguma ideia ou uma conversa de talvez o Bernabé apoiar um pouco mais no ataque, talvez mudar de posição para a utilização do Matheus Bahia, ou são dois jogadores que brigam por posição, mas daí na lateral esquerda? Não pensei nisso, são dois jogadores que brigam por a mesma posição, mas sabemos que podem podem jogar em diferentes lugares do campo, Bernabé, ¿sí? Mas hoje são jogadores que estão prontos para a mesma posição que necessitamos. Van a venir muchos juegos seguidos, así que es bueno que vino Mateus y estamos también muy contentos porque es un jugador muy bom. Boa noite, Pesolano. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. Queria perguntar em relação ao Rodrigo Vidagra, que foi um jogador que chegou, teve baixa minutagem, estava sem ritmo, foi titular em Caxias e ficou de fora de alguns jogos. Hoje, com a equipe alternativa, ele começou no banco mais uma vez. Como é que está a condição física desse jogador? Ele vai demorar quanto tempo para ficar à disposição para começar uma partida? Ele está bem, já está à disposição. Tenemos muchos jugadores en ese lugar del campo, tenemos Taigo Maia, Bruno Enrique, todos tienen que estar pegando minutaje, no pueden jugar todos. Si no, podía ficar otro jugador y estaríamos hablando de otro jugador. Así que él está bien, está entrenando bien, está con otro ritmo, tiene que seguir pegando ritmo, mas ya está con otro ritmo, él está evoluindo muito bem. Vinícius, Rádio Independente. A utilização do Antony, assim como o Ronaldo no ano passado, a gente fala bastante, né? Acabou falhando o Antony em alguns momentos também. E você está optando agora por mantê-lo como titular, especialmente nos jogos do Campeonato Gaúcho. Queria que você comentasse também se é para dar segurança, ele em determinado momento precisar utilizar desse jogador, ele estiver pronto, é isso? Sem dúvida, que siga pegando minutagem como outros jogadores também. Pesolano, Thiago Stormowski da Baldassi TV. Queria que você falasse um pouco do Alex, que hoje para muitos foi o melhor jogador em campo mais uma vez, jogando pela direita, jogando pela esquerda também. Queria saber o quão o jogo de hoje, mais uma boa atuação, o credencia para ser titular do Inter. Esse garoto já reúne condições para brigar por titularidade do clube? Ele está brigando por titularidade, sim. Ele lo está fazendo muito bem, um grande jogador. Mas temos que saber como seguir evoluindo, sim. Assim que ele está muito bem, sigue trabalhando, sigue evoluindo muito bem. Estão todos para brigar por a titularidade. Mas na frente tem jogadores com muita qualidade, então ele tem que ter perseverança, tem que seguir trabalhando. E quando ele toque, seguir aproveitando como está aproveitando. Pesolano, aqui do seu lado, Lucas Colar, canal Colar Repórter. O Inter nesse campeonato gaúcho, diferente do ano passado, onde foi campeão, no campeonato que tinha um peso maior, né, pela falta de títulos, o Inter está colocando jovens, está liderando, né, da forma praticamente de ponta a ponta, né, a fase classificatória, agora vai decidir em casa a final, já confirmado, se lá estiver, claro. E ao mesmo tempo também tem gerado jogadores, né? A gente está falando do Alex, a gente fala de outros jogadores jovens como o João Vitor, né? Que apareceram em dado momento. Quando a gente começa o ano e olha para cá,
A expectativa do Inter dentro do Campeonato Gaúcho está dentro do esperado, está mais do que o esperado, né, para o que o Inter está apresentando, e como trazer, né, esses resultados do Campeonato Gaúcho para o Campeonato Brasileiro? Está dentro do esperado, ¿sí? Porque Inter, você sabe, es un time grande, es un time que tem bons jogadores de titulares, los que están fora. Estoy hablando de la lengua de vocês, titular y suplente, no gosto de falar así. Mas hay un time que joga más brasileiro, se toma como titular, otro time, mas todos están pegando minutaje, mas todos los que están dentro y fuera tienen cualidade para jugar no Inter. Entonces, está dentro do esperado, jogue quien jogue, Inter tem que ganar, ¿sí? Eso lo sabemos. Y después, no brasileiro, va a llegar el resultado cuando tenga que llegar. Se están haciendo las cosas bien y Dios quiera que llegue el próximo juego, y si no llegará el otro. Mas cuando llegue, eu acho que va a pegar esa secuencia boa porque el time lo merece dentro del campo, no es porque eu lo fale. Professor Walter Júnior, 0 Hora. Quando o senhor foi contratado, um jogador que se imaginava que se encaixaria muito na sua ideia de jogo é o Alan Rodrigues, que acabou se lesionando no começo da temporada e agora ele começa a ser utilizado pelo senhor. Ele jogou hoje mais aberto pela esquerda. É essa posição que o senhor imagina? Imagina ele como volante? Qual é a sua ideia de jogo para ele? Alan Rodrigues es polifuncional, ele está pegando ritmo, ¿no? Está pegando la idea de nós, ¿sí? Mas Alan Rodrigues puede jugar por izquierda, por derecha, puede jugar de segundo volante. Si jugamos con 3 en el medio, esa es la posición de él, interior. Você sabe, un jugador muy intenso, no para de correr, una intensidad impresionante. Lo único que necesito es que le vaya pegando la idea de juego que nos queremos y está en el camino correcto para seguir pegando eso. Boa noite, professor. Jerusa Cassol, RBS, aqui de Erechim mesmo. A pergunta que eu lhe faço é com relação ao jogo de hoje, visando uma vaga na final do campeonato, sendo que semana que vem vocês enfrentam o Ipiranga em Porto Alegre, no Beira-Rio. O jogo de hoje, apesar do placar muito favorável, né, ao Internacional, mostrou um Ipiranga que pressionou um pouco no primeiro tempo e que provavelmente o Raul vai preparar esse time para fazer isso lá no Beira-Rio. Tu acredita que olhar o jogo de hoje como algo que possa projetar um segundo jogo um pouco mais difícil vai te ajudar a pensar o esquema tático do Inter? No, sin dúvida. Nós jogamos contra un gran time. Está bien trabajado, ¿sí? Lo vivimos el juego que jugamos aquí y perdimos. Es un juego bien trabajado, muy intenso, gosta de presionar, gosta de jugar con bola, hace boa salida de golero. No sabemos que jugamos contra un time muy interesante, ¿sí? Sabemos que allá van a ir a presionar, van a seguir jugando a su manera y nosotros tenemos que mejorar cosas que hoy sufrimos un poco el primer tiempo, sin dúvida. Así que nada, el próximo juego esta ventaja no va a correr. El próximo juego Inter tiene que salir como si fuéramos empatados, ¿está bien? Y seguir trabajando con esa intensidad que estamos trabajando y saber que vamos a jugar contra un time muy aguerrido, que tiene la idea muy clara, y si ellos consiguen un gol va a ficar un juego difícil, así que tenemos que ser muy inteligentes para jugar ese juego.